Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, dos versos 15 ao 23. Desde já eu quero convidar você que tem a Bíblia à disposição para verificar se existe alguma pessoa ao seu lado que não tem a Bíblia e, por gentileza, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Observe se tem alguém ao seu lado sem a Bíblia. Por gentileza, compartilhe a Bíblia com esta pessoa, ok? Para que todos nós tenhamos acesso à leitura da palavra de Deus. Espero que todos estejam com a Bíblia. Todos estão com a Bíblia? Ok, eu acredito que sim. Vamos ler a partir do verso de número 15 até o verso de número 23, carta aos Efésios, primeiro capítulo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome a que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Feche seus olhos mais uma vez, por gentileza, para que possamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nós te pedimos, e eu te peço que o Senhor venha iluminar os nossos corações, as nossas mentes, a fim, Deus, de que venhamos compreender, entender corretamente e viver a Tua palavra, cada vez mais, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Use-me, apesar, meu Deus, das nossas limitações, dos nossos pecados, dos meus pecados, das minhas limitações, que cada um aqui possa sair, Deus, com seus corações preenchidos, desafiados e encorajados a uma vida de intimidade com o Senhor. É assim que nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre a oração que nos chama à verdadeira adoração. A oração que nos chama à verdadeira adoração. Vivemos tempos em que muitas pessoas dizem buscar a Deus. Vivemos dias em que muitos dizem ter a sua própria espiritualidade. Vivemos uma era em que o relacionamento com Deus se tornou algo um tanto quanto relativo, algo um tanto quanto relacionado a cada um indivíduo, nos esquecendo muitas vezes que existe um único Deus que se manifestou por meio de seu Filho Jesus Cristo, e Ele tem a sua vontade revelada, a fim de que nós possamos conhecê-lo e viver a sua vontade para louvor da sua glória, para que nós possamos viver de maneira que o agrade, de maneira que o honre, de maneira que venha glorificar o teu santo nome. E nós temos aprendido e temos sido desafiados, e esse ano nós temos como tema, um tema deste ano em nossa igreja,
uma igreja que adora. Um acróstico. Amamos a Deus obedecendo a sua revelação de amor. Queremos ser um povo, queremos ser uma igreja que não se ache melhor do que ninguém. Queremos ser um povo, queremos ser uma igreja que não julga os outros como inferiores a nós. Queremos ser uma igreja que viva o verdadeiro evangelho. E por isso, ainda que não nos julguemos melhores do que ninguém, queremos viver a verdade. Porque nós não somos os donos da verdade, mas servimos e cremos no dono da verdade, que é o único Deus, o Senhor da história, Yahweh, aquele que um dia nos deu o Senhor Jesus Cristo como reconciliação, como propiciação, como resgate de um relacionamento que estava distante, rebelde por causa do pecado. Já não se fala mais em pecado em nossos dias. Hoje em dia, aquilo que a Bíblia chama de pecado, as pessoas estão dando o nome de moralismos, falsos moralismos. Às vezes, aquilo que a Bíblia chama de pecado, o nosso mundo tem chamado de opções pessoais. Às vezes, o que a Bíblia chama de pecado, o mundo, muitas vezes, ridiculariza. E a primeira coisa que nós temos aprendido, para que nós tenhamos um relacionamento restaurado com Deus, e nós vimos nesses 2 últimos domingos, é que nós precisamos valorizar o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Quando não reconhecemos que somos pecadores, é impossível termos um relacionamento reconciliado com Deus. É impossível adorarmos a Deus. Por isso que nos 2 últimos domingos, nós vimos que nós podemos adorar, amar e obedecer a Deus quando a nossa adoração, o nosso amor, a nossa obediência está fundamentada, ou estão fundamentados na escolha soberana de Deus em nos inserir na sua família. Vimos que essa adoração está fundamentada na nossa redenção e no perdão de pecados, e nós vimos também que a nossa adoração está fundamentada na certeza e na segurança que o Deus Espírito Santo nos dá sobre a nossa herança eterna. E hoje, antes de darmos sequência nesses versos que acabamos de ler a partir do verso de número 15, eu queria te perguntar como vai a sua oração. Como tem sido a sua prática de oração? Pelo que você tem buscado? Qual é o grande tema, o grande assunto que ocupa o seu tempo de oração? Se é que você tem orado. Será que as nossas orações, grande parte delas não tem sido ocupadas só pelas circunstâncias adversas em que nós vivemos? Será que os nossos motivos de oração não têm sido basicamente pedidos em relação a nós mesmos e a nossa família? Será que as nossas petições se limitam a tão somente coisas materiais e coisas circunstanciais? É muito comum, quando nós estamos orando, ouvirmos pedidos pela saúde física, como nós estamos orando hoje. Inclusive os irmãos estiveram orando, estão orando por minha família, pela nossa filhinha Elisa, por minha vida, pela vida da minha esposa. É comum nós orarmos pelos nossos irmãos enfermos. É comum nós orarmos pelos nossos desempregados, como oramos aqui neste momento. Mas será que a nossa oração se limita a isso? Eu quero que você perceba, por meio da palavra de Deus, por meio desta oração que nós acabamos de ouvir hoje, acabamos de ler a oração de Paulo, eu quero que você perceba os propósitos maiores que o Senhor nos dá por meio deste relacionamento com Ele, relacionamento este que nós temos disponível, livre acesso, que é a oração.
Um dia Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não afunde-se no seu pecado, mas tenha vida eterna. E Ele nos deu Jesus Cristo como nosso único mediador diante de Deus Pai. Não precisamos de pastor, de bispo, de padre, de apóstolo e de tantos outros títulos que têm sido criados nos nossos dias para termos o acesso a Deus. A Bíblia fala que o único mediador nosso é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos orar a Ele, em nome dEle, por Ele, para a glória dEle. E o apóstolo Paulo nos ensina propósitos mais nobres, propósitos mais excelentes, que devem ocupar mais tempo da nossa prioridade de oração. Nós temos visto, no início deste ano, que a verdadeira adoração parte de um coração que valoriza a sua posição privilegiada em Cristo. Eu e você que somos salvos em Jesus Cristo, apesar de não sermos melhores do que ninguém, mas somos privilegiados. Porque um dia, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Ele nos deu bênçãos de fazer parte da sua família. Sem mérito algum, Ele nos tirou da sarjeta do pecado, da pobreza espiritual, da cegueira espiritual e nos conduziu à sua casa, às suas bênçãos, aos seus manjares, à sua esperança, à sua alegria, à sua paz, à sua liberdade. E nós precisamos valorizar isso. E quando nós valorizamos isso, quando nós somos de fato uma igreja que adora o Senhor, de fato nós temos uma oração mais madura, uma oração que reflete o quanto nós valorizamos a nossa posição privilegiada em Jesus Cristo. Por isso hoje, nós veremos a partir do verso de número 15, do primeiro capítulo da carta aos Efésios, que a igreja que adora a Deus não só reconhece as bênçãos de Deus, como também necessita experimentar cada vez mais a provisão espiritual de Deus e um conhecimento íntimo com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse trecho que nós lemos hoje vai nos ensinar que uma igreja que adora a Deus não só reconhece as bênçãos de Deus, como também necessita experimentar cada vez mais a provisão espiritual de Deus e um conhecimento íntimo com Deus por meio de Jesus Cristo. Traduzindo, o povo que realmente adora a Deus, ele sabe que Deus o abençoou muito, mas ele não fica só neste conhecimento. Ele sabe que ele precisa, dia após dia, depender mais de Deus. Ter um relacionamento mais próximo com Deus. Amadurecer no conhecimento da vontade de Deus. Amadurecer mais no conhecimento de quem é este Deus. Dos planos de Deus para a sua vida. Se você é um crente em Jesus Cristo, o Senhor te deu a oportunidade, e não só te deu essa oportunidade, mas te capacitou e te capacita a viver uma vida de mais proximidade com Ele. Lembre-se, irmãos, já faz algum tempo que nós temos alertado a nossa igreja. Não é mais tempo de ficarmos brincando de religiosidade. Não é mais tempo de ficarmos brincando de sermos crentes vindo ao culto de noite de domingo, pensando que isto é o suficiente para aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Deus tem um propósito muito maior para a minha vida e para a sua vida. E é por isso que Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos, com liberdade de adorá-lo. E nós percebemos que por meio dessa carta aos Efésios, nós temos muito a que amadurecer na presença do Senhor. E só para a gente retomar um pouquinho, eu não sei se você observou já, lendo a sua Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que assim como a carta aos Efésios, outras cartas como Filipenses, Colossenses,
1ª e 2ª aos Tessalonicenses e tantas outras cartas do apóstolo Paulo, ele sempre começa com uma saudação. Uma saudação à igreja, ao povo de Deus, um cumprimento em nome de Jesus Cristo, exaltando a graça de Deus. E logo depois, o que ele faz depois da exaltação, da saudação, me desculpe? Ele afirma que ele está orando por aquela igreja, está orando por aquele povo. Este é um padrão das cartas paulinas. O apóstolo Paulo, ele estava sempre preocupado, zeloso em orar pelo povo de Deus. Algo que nos ensina, algo que nos ensina a viver uma vida de oração uns pelos outros também. O quanto nós temos orado pelos nossos irmãos. O quanto nós temos intercedido pelos nossos irmãos. O quanto nós temos agradecido pelos nossos irmãos. Pela nossa igreja. É bem verdade que é muito mais fácil eu e você nós criticarmos uns aos outros. É muito mais fácil nós apontarmos a falha uns dos outros. É muito mais fácil para mim, muito mais cômodo, e eu acredito que para você também, apontar defeitos, falhas, criticar, murmurar, reclamar. Mas nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e a todo momento estarmos buscando a Deus em oração e apresentando a vida dos nossos irmãos também em oração. Há quanto tempo, ou faz quanto tempo você não agradece pelo privilégio de fazer parte de uma igreja, de um povo que foi salvo e perdoado por Jesus Cristo? Há quanto tempo essa gratidão por fazer parte da igreja de Cristo não está contemplada na sua oração? Faz quanto tempo você não tem, ou se é de fato que um dia você já teve a oportunidade de agradecer a Deus pela sua igreja, ou interceder a Deus, me desculpe, pela sua igreja? Será que aqueles que não estão conosco nas terças-feiras de manhã, todos de fato têm um compromisso que não pode ser reagendado? Ou têm compromisso naquele horário? Será que do universo da nossa igreja, nós não estamos aqui acusando ninguém, porque nós sabemos que existem pessoas que estão trabalhando, não têm flexibilidade no seu trabalho, estão estudando e não podem se ausentar. Nós não queremos um legalismo religioso. Mas a pergunta que eu faço hoje, esta noite para você, será que todos vocês que não estão conosco nas terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, será que todos vocês têm compromissos inadiáveis ou compromissos que não podem ser flexibilizados? Porque quando nós estamos aqui na terça-feira de manhã, nós estamos aprendendo a adorar a Deus, a louvar a Deus, a orar uns pelos outros, a clamar pela vida da nossa igreja, a clamar por nossa vida espiritual, a pedir a Deus por compaixão pelos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. Nós estamos aprendendo a amar a nossa igreja, a agradecer a Deus pelo nosso povo, pelo nosso ajuntamento. Nas vigílias de orações que nós promovemos e pretendemos promover outras. Quando você não está na vigília de oração, o que você está fazendo? Mais uma vez eu quero ressaltar, o objetivo do Evangelho e o nosso objetivo como igreja e como líder dessa igreja não é te acusar, não é fazer com que você se sinta mal, você se sinta rebaixado, porque talvez você não faça uma dessas coisas mencionadas. Mas o nosso objetivo aqui é despertar você a reflexão, despertar você a percepção do quanto de fato nós estamos querendo amadurecer, inclusive no nosso relacionamento com Deus, pela oração. E aí nós percebemos que a oração do apóstolo Paulo, essa oração mais nobre, essa oração madura, essa oração que é coerente com a adoração verdadeira, essa oração que é coerente com uma pessoa que tinha um propósito mais nobre, um propósito maior, que era a glória de Deus. Essa oração nós podemos ver que ela tem duas grandes partes, ou ela é composta por duas partes básicas. Se nós vermos a primeira parte desta oração, é uma gratidão de Paulo pela vida da igreja de Éfeso. Nós podemos encontrar isso nos versos 15 e 16, que daqui a pouquinho nós vamos ler de novo.
E a segunda grande parte dessa oração do apóstolo Paulo não é uma gratidão, mas é uma intercessão, é um pedido, é uma petição, é um clamor a Deus pela vida da igreja de Éfeso. Aqui nós aprendemos a agradecer e nós aprendemos a interceder uns pelos outros. A oração do apóstolo Paulo começa com a gratidão. E por que começa com uma gratidão? Nós podemos ver nos versos 15 e 16 que o apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta razão, o que significa por esta razão? Todas as bênçãos espirituais que nós aprendemos nos versos anteriores, nos 2 últimos domingos. Por esta razão, por essas bênçãos espirituais que o Senhor Jesus Cristo conquistou para você, igreja. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Quando o apóstolo Paulo começa sua oração agradecendo a Deus pela fé genuína em Jesus Cristo e pelo amor presente naquela igreja, podemos aprender que a igreja que adora a Deus é aquela que recebeu do próprio Deus a capacidade para crer e para amar o próximo. Quando o apóstolo Paulo agradece a Deus pela fé dos irmãos em Éfeso e pelo amor que eles viviam uns pelos outros, nós aprendemos que nós podemos agradecer a Deus pela capacitação de crer e de amar, pela capacidade que Ele dá a nós de confiarmos nele e de amar uns aos outros. Temos aprendido com muita frequência que não é fácil para nós amarmos. Isso não é uma característica comum ao ser humano. Não é uma característica pertinente a nós. O máximo que nós alcançamos é termos boas intenções, mas basta pisar no nosso calo e nós revelamos o quanto nós temos dificuldade de amar. E ainda que a fé esteja em alta em nossos dias, e ainda que essa crença, essa espiritualidade esteja em alta nos nossos dias, eu acredito que você vai perceber, por meio daquilo que nós vamos hoje meditar, que muitas vezes crer em Deus da maneira que Ele nos ensinou para a nossa salvação também não é algo tão comum em nossos dias. E não é algo tão fácil ou algo possível para que o ser humano desenvolva por si só. Infelizmente, nós temos vivido uma crença em Jesus Cristo, uma crença que não é coerente com o Evangelho. Tem pessoas que acreditam que crer em Jesus Cristo é simplesmente aceitar que Ele é o Filho de Deus, de que Ele tem poder para perdoar pecados, e pronto. Tem gente que pensa que é só aceitar a ideia de que Jesus Cristo é o Salvador e pode me livrar do inferno. E eu ouso dizer que existem muitos crentes dentro das muitas igrejas espalhadas por este Brasil que têm esta fé incoerente com o Evangelho. Mas, pastor, a Bíblia não fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo que se fez carne? Sim, a Bíblia fala que de fato Ele é. Mas a mesma Bíblia fala que até os demônios creem assim. Até os demônios sabem que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem poder para tirar pecados e que Ele é o próprio Deus que se fez carne. O próprio Jesus nos ensinou que até os demônios assim creem. Mas que fé é esta que o apóstolo Paulo está mencionando na sua gratidão a Deus? Que fé é esta que o apóstolo Paulo está louvando a Deus
por aquela igreja? Qual é a crença que a igreja de Éfeso tinha a ponto de levar o apóstolo Paulo a agradecer ao Senhor? Deus, muito obrigado pela fé desta igreja. Muito obrigado ao Senhor pela fé que o Senhor tem concedido a esta igreja. A fé da qual o apóstolo Paulo fala é a fé que não é simplesmente uma compreensão e uma aceitação intelectual. É também isso. Mas é a dependência, o apego que a percepção do perdão em Cristo nos promove em relação ao nosso Salvador. A fé que salva, a fé que é o veículo para a salvação, a fé que nós vemos na própria carta aos Efésios, capítulo 2, verso de número 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, que não é de vocês, é dom de Deus, é pela graça de Deus, é dom concedido de Deus para que vocês não se gloriem. Esta fé é uma fé que nos conduz a entender a verdade e viver pela verdade. É interessante que o novo dicionário da Bíblia afirma a respeito da fé bíblica, a fé salvífica, a fé mencionada nas Escrituras, que faz parte do povo que verdadeiramente adora a Deus. Olha o que o novo dicionário da Bíblia diz. A fé é a atitude mediante o qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. Quer sejam eles ações de piedade, de bondade ética, ou seja lá o que for. É a atitude de completa confiança em Cristo, de dependência exclusiva de Cristo. Denota não só apenas uma crença que implica em assentimento intelectual, aceitação intelectual, mas uma fé em que o crente se apega ao seu Salvador de todo o seu coração, confiar numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pela fé que conduzia aquela igreja a não só compreender o que Jesus, quem era Jesus e o que ele fez, mas a depender de Jesus Cristo para a sua vida. E aí eu quero te perguntar, você que se diz crer em Jesus Cristo, a sua fé é coerente com a verdade bíblica? Você que diz confiar em Jesus Cristo, a sua confiança de fato se reflete na sua dependência de Cristo? Você não precisa responder isso para mim. A palavra de Deus está desafiando e te conduzindo a perceber a quantas andam a sua fé, a sua crença. Nós precisamos orar mais a Deus. Senhor, eu quero ter uma fé mais madura no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava pedindo isso pela igreja. Nós precisamos orar por isso também. Orar não só por nós mesmos, mas por nossa igreja. Senhor, assim como o apóstolo Paulo, eu oro para que eu tenha uma fé cada vez mais madura, sólida no Senhor Jesus Cristo. Uma fé não só de compreensão intelectual, mas uma fé que me conduz a me apegar ao Senhor Jesus Cristo, a depender do Senhor Jesus Cristo. Uma fé que não me leva simplesmente para me livrar do inferno, mas uma fé que, acima de tudo, me chamou para glorificar a Deus. E sabe de onde vem essa fé? A palavra de Deus fala que até mesmo esta fé é um dom de Deus.
É bem verdade que Deus nos chama a crer nele. Nós podemos ver alguns textos a respeito de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Nós percebemos então que Deus requer de nós a fé, requer de nós a confiança. Nós podemos ver também, na primeira carta de João, capítulo 5, 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 3,36 também nos fala sobre a fé. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Só que, mais uma vez, mencionando Efésios 2, 8 e 9, nós podemos ter a certeza, até mesmo esta fé que é requerida de Deus, ele tem participação ativa em produzir em nossos corações, em nossas vidas, a confiança e a dependência, para que um dia venhamos de fato nos relacionar com ele. E olha que, mais uma vez, Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fica muito claro, irmãos, que até mesmo a fé em Jesus Cristo, que é o veículo para a aplicação da nossa salvação, até esta fé vem do próprio Deus. A igreja que adora a Deus de verdade reconhece que se um dia Ele não tivesse impulsionado o nosso coração, conduzido as nossas vidas para dependermos dEle, por nossa própria conta, não iríamos buscar depender de Deus. É dom de Deus. Não vem do nosso próprio mérito. Queridos, o apóstolo Paulo estava pedindo, não, me desculpe, agradecendo a Deus, porque ele sabia que os irmãos em Éfeso tinham esta fé, não uma fé produzida por métodos humanos, não uma fé produzida por emoções, não uma fé produzida por expectativas equivocadas. Não, eu tenho fé que eu vou vencer. Fé em quem? Não, fé em Deus. Mas qual que é a sua fé? Não, eu consigo fazer se eu crer em Deus, mas você crê em quem em Deus? Você depende de Deus, de fato? Você vive para a glória de Deus, de fato? Essa fé te conduz a uma vida de dependência diária de Deus? Ou esta fé só serve como uma mandinga gospel para você aliviar sua consciência culpada e pensar que as coisas que você tem ou quer adquirir, foi Deus quem deu? Precisamos amadurecer. E a oração que nos conduz à verdadeira adoração é a oração que agradece ao Senhor. Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor não só me convenceu do pecado, não só me fez confiar intelectualmente que o Senhor pode perdoar pecados, mas o Senhor me aproximou do Senhor. O Senhor me apegou ao Senhor. O Senhor me conduziu a depender do seu amor. O Senhor me conduziu a depender da sua graça, do teu favor. O Senhor me conduziu a uma vida de dependência do Senhor. Precisamos orar mais por isso. Mas o apóstolo Paulo não agradece só pela fé dos irmãos em Éfeso. O apóstolo Paulo também agradece pelo quê? Pelo amor que eles tinham uns pelos outros. E aí nós podemos também entender que assim como a fé que vem de Deus, o nosso amor também, uns pelos outros, não vem da nossa boa disposição. Não vem da nossa própria satisfação pessoal. O amor do qual o apóstolo Paulo estava falando, agradecendo a Deus que aquela igreja tinha, era o amor que o próprio Deus havia capacitado aquela igreja a viver. E sabe onde nós podemos ver isso?
numa passagem paralela que nos ajuda, que inclusive nós meditamos bastante nela no ano passado. Nós podemos encontrar isso na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso de número 9, 17 ao 19. Acompanhe aí a leitura. O apóstolo Paulo estava agradecendo pela fé em Jesus Cristo que aquela igreja tinha, e o apóstolo Paulo estava agradecendo pelo amor que eles tinham uns pelos outros. E olha de onde vem este amor. Relembrando aquilo que aprendemos um pouquinho no ano passado, nas nossas meditações na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, os versos 9, do 17 ao 19. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olha a dependência. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu e você, que fazemos parte da Igreja de Cristo, somos capacitados pelo próprio Senhor Jesus a vivermos como ele viveu, a sermos como ele é. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Precisamos orar mais para que nós venhamos vivenciar este amor, não é verdade? Você tem essa predisposição de amar? Eu não tenho. Se não for pelo Senhor Jesus Cristo, se não for por este amor que um dia me amou primeiro, que inclusive nós mencionamos no último domingo, eu e você não temos condições de amar de maneira que adora e glorifica a Deus. Então nós aprendemos com a gratidão do apóstolo Paulo, nós aprendemos que a oração que nos leva à verdadeira adoração é uma oração que agradece a Deus, porque a fé verdadeira, a fé legítima, a fé que o adora, o amor que glorifica o seu nome, vem primeiro dele e se expressa por meio do seu povo. Dependência, confiança, relacionamentos não baseados nas afinidades, relacionamentos baseados na graça que um dia nos alcançou. Meu irmão, não se escandalize com isso, mas tem hora que você fala coisa que suscita ira no meu coração. O problema não está só em você, não. O problema está em mim, porque eu sou pecador assim como você é pecador. Mas, irmão, eu e você nós podemos viver em amor, não porque nós somos melhores, ou porque eu sou melhor ou você é melhor, mas porque um dia aquele que de fato é o perfeito, ele se propôs a nos aperfeiçoar. E ele tem poder e capacidade para nos conduzir a este amor aperfeiçoado. Então, irmãos, vamos orar mais, assim como o apóstolo Paulo estava orando, para que venhamos vivenciar esta confiança e este amor que glorifica o nome do Senhor. Amém, queridos? E se nós pegarmos os versos de número 17 em diante, nós pegamos a segunda parte da oração do apóstolo Paulo. A primeira parte nós acabamos de ver, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Éfeso. E nós aprendemos a agradecer a Deus e a orar a Deus por mais fé, por uma fé mais madura e um amor cada vez mais que glorifique o nome do Senhor. E agora nós podemos perceber, a partir dos versos de número 17, que a igreja que adora a Deus é aquela que necessita de compreensão mais profunda dos propósitos de Deus.
para prosseguir mais confiante e santa para a glória de Deus. Eu quero repetir. O pedido do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso deve ser o nosso pedido para a nossa igreja hoje, para as nossas vidas. E uma igreja que de fato adora a Deus é aquela que necessita, que carece, que busca compreensão mais profunda dos propósitos de Deus para prosseguir mais confiante e santa, de maneira que venha glorificar a Deus. Olha que interessante. Se nós pegarmos na carta aos Efésios, a partir do verso número 17 e o verso número 18, acompanhe comigo expressões chaves. Deixa sua Bíblia aberta aí. Verso de número 17 e verso de número 18 da carta aos Efésios, primeiro capítulo. Palavras-chave. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação. No pleno conhecimento. Conhecimento de quem? Dele, do Senhor Jesus Cristo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança da qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Espírito de sabedoria, revelação, conhecimento, olhos espirituais iluminados, olhos do coração iluminados. O apóstolo Paulo aqui não está pedindo para que a igreja pudesse se enriquecer financeiramente. O apóstolo Paulo não está pedindo para que a igreja quisesse crescer vertiginosamente, numericamente. O apóstolo Paulo não está pedindo por isso. O apóstolo Paulo não está pedindo para que aquela igreja não tivesse problemas. O apóstolo Paulo está pedindo a Deus para que Deus concedesse àquela igreja entendimento mais profundo de quem é Ele e de quais são os seus planos para o seu povo. A intercessão do apóstolo Paulo, o pedido do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, nos ensina a orarmos mais a Deus, porque é Ele que é capaz, é Ele que consegue nos dar, só Ele que consegue fazer isso no nosso meio. Mas entendimento profundo de quem é Ele e de qual é a sua vontade para as nossas vidas. Irmãos, esse pedido tem feito parte da sua oração diária? Não só pela sua vida, mas pela vida da sua igreja, da nossa igreja. Nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo estava pedindo por conhecimento, por compreensão, por entendimento. Sabe por quê? Porque à medida que nós conhecemos mais profundamente a Deus, à medida que você e eu conhecem mais profundamente a Deus e conhecem mais profundamente o seu plano, mais nos apegamos a Ele, mais dependemos dEle e mais a nossa vida reflete a glória dEle, a vontade dEle no nosso meio. Quanto mais eu e você entendemos, valorizamos, como vimos no domingo passado, quanto mais nós compreendemos a dimensão, os propósitos de Deus, mais nos tornamos aptos a viver aquilo que glorifica o teu santo nome. Quer ser um crente, quer fazer parte de uma igreja que de fato glorifica cada vez mais a Deus, cresce cada vez mais numa vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus,
O Senhor está nos dando a receita. Interceda. Ore por sua igreja. Ore por sua vida. A fim de que o seu pastor, a fim de que o seu irmão, a fim de que a sua esposa, a fim de que o seu marido, a fim de que o seu vizinho, a fim de que os seus irmãos em Cristo possam amadurecer, compreender, entender a profundidade da pessoa de Deus e dos propósitos de Deus para o seu povo. É interessante quando nós aprendemos com a palavra de Deus, o quanto nós nos surpreendemos. Deus, Ele quer nos conduzir para uma vida de mais intimidade com Ele. Esse foi o tema do ano passado. E vocês conseguem perceber o quanto a intimidade está relacionada com uma adoração verdadeira? Vocês conseguem perceber o quanto a intimidade com Deus está relacionada com a obediência não legalista, mas uma obediência em amor? Porque quanto mais o Senhor nos leva a amadurecer na compreensão de quem é Ele, da sua vontade para as nossas vidas, mais Ele nos conduz, mais Ele trata conosco, mais Ele nos constrange e mais Ele nos leva para a glória dEle. Irmãos, nós podemos perceber que este Deus é um Deus que quer nos conduzir hoje, assim como quis e conduziu a sua igreja do passado, para uma história que glorifique o teu santo nome. Não podemos nos limitar a passar por essa era, passar por essa cidade, passar por essa geração e ser conhecido como mais uma igreja, mais um povinho que se reúne e diz acreditar em Jesus. Não. O Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos abençoou com as riquezas celestiais, como aprendemos, não pelo nosso mérito, para que pudéssemos viver para a sua glória, para que este mundo possa perceber através de nós a glória do Senhor, para que este mundo possa perceber através de nós o que é depender de Deus, para que esse mundo possa ver através de nós o que é amar como Deus nos amou. Se nós queremos sair do legalismo religioso, se nós queremos ir muito além de uma religiosidade de só cumprir pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, o Senhor nos dá o caminho, conhecimento mais profundo, intimidade, compreensão de quem é Ele e dos seus propósitos. E aí, a partir dos versos de número 18, nós podemos ver qual é o conteúdo que precisamos entender cada vez mais profundamente para nos conduzir a esse relacionamento de adoração sincera a Deus. Que conteúdo é este que o apóstolo Paulo está nos apresentando? Nós já vimos que ele agradeceu pela fé sincera, já vimos que ele agradeceu pela fé legítima em Jesus Cristo, vimos que ele agradeceu pelo amor sincero uns pelos outros, vimos que ele está pedindo para que o povo possa entender mais profundamente os propósitos de Deus, o plano de Deus, possa entender mais profundamente quem é Deus. Agora resta a pergunta: que conteúdo é esse que vai nos ajudar a ter esse relacionamento mais profundo de adoração a Deus? Verso de número 18, parte B. A fim, para que, com o propósito de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Primeiro conteúdo que nos leva a uma profundidade no conhecimento de Deus. Deus quer que eu e você compreendamos melhor o nosso chamado celestial.
Deus não nos chamou para nos limitarmos a esta terra. Deus nos chamou para passarmos por essa terra. E Ele tem um chamado nobre para com as nossas vidas. O apóstolo Paulo estava orando, pedindo ao Senhor: Senhor, faça com que o teu povo entenda mais profundamente qual é o chamado deles. Para que eles não se apeguem tanto a este mundo, mas possam ver que o chamado deles tem algo muito mais nobre, muito mais alto. Nós encontramos também isso lá em Colossenses. Quando o apóstolo Paulo fala que os nossos pensamentos têm que estar nos pensamentos mais altos, os pensamentos de Deus. Irmãos, nós precisamos pensar na nossa rotina? Claro que precisamos. Somos chamados a cumprir várias atividades diárias. Temos várias ocupações, sim. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode se limitar a esta vida circunstancial. Deus está me dando a oportunidade, está te dando a oportunidade de aprofundar o relacionamento com Ele, a ponto de você começar a entender e valorizar mais qual é o chamado dele para a sua vida, qual é a esperança da sua vida. Porque se a sua esperança estiver no teu emprego, se a sua esperança estiver no seu dinheiro, se a sua esperança estiver na sua saúde física, sinto lhe informar, mas eu não preciso falar muito, as próprias circunstâncias vão lhe decepcionar. Talvez para alguns o dinheiro não vai acabar, talvez para alguns o trabalho nunca vai faltar, mas talvez para alguns a saúde vai faltar. Se as nossas esperanças estão fundamentadas nisso, se o nosso chamado, a nossa vocação se limita nessas expectativas, quão passageiras são, quão efêmeras. Mas aí o apóstolo Paulo está pedindo: Senhor, eu te peço que eles possam conhecer mais profundamente a esperança para a qual Ele, o Senhor Jesus Cristo, os chamou. Não somos chamados só para estarmos livres do inferno, não. Somos chamados para, nesta mesma vida, enquanto aguardamos a redenção completa, a vivermos de maneira que glorifique a Deus. Somos chamados para passarmos por essa terra e deixarmos um legado de que há esperança verdadeira em Cristo Jesus. As pessoas precisam ver isso na minha vida, precisam ver isso na sua vida, nas nossas vidas como Igreja Batista em São João da Boa Vista. Sabe por que as pessoas hoje não veem credibilidade no Evangelho? Com todo respeito, irmãos, não querendo nos diminuir e não querendo fazer um comentário pejorativo. Mas vá em outras igrejas. Talvez a forma de culto seja um pouco diferente. Talvez a nossa seja um pouco mais quieta, algumas um pouco mais agitadas. Mas com todo respeito, será que nós estamos fazendo a diferença naquilo que estamos vivendo, na nossa adoração, no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, em relação às outras igrejas? Para muitas pessoas, Igreja Batista, igreja outra e outra e outra é a mesma coisa. Sabe por quê? Muitos de nós não temos nos apegado à esperança do nosso chamado. Precisamos interceder mais por isso, uns pelos outros. E o apóstolo Paulo continua. O conteúdo que nos ajuda. Olha aqui. Segundo o conteúdo deste conhecimento mais profundo dos propósitos de Deus e de quem é Deus, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós vemos então aqui que junto com o chamado, vem as riquezas da gloriosa herança dele. Nós precisamos conhecer mais o
o que nos aguarda. É isso que vai nos motivar, especialmente nos momentos difíceis. Ou é isso que vai, de fato, nos acusar se estivermos distante dessas riquezas que aguardam o povo de Deus? Você já imaginou o que Deus tem preparado para nós? Você já imaginou o que o Senhor tem preparado para o seu povo? Sem a presença do pecado, sem a presença da humilhação do pecado, sem a presença da morte, contemplando a sua glória. Você já parou para contemplar isso? Já quase não se canta mais. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ver meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Já não se canta, já não se pensa mais na glória que está por vir, garantida ao povo de Deus. É bem verdade, nós sofremos neste mundo. É bem verdade que neste mundo nós temos aflições. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Na casa de meu Pai, para onde eu estou indo, tem muitas moradas. E eu vou preparar para vocês as riquezas da nossa herança celestial em Cristo Jesus. Quando nós valorizamos mais isso, quando nós conhecemos mais isso, isso nos dá mais constância no nosso andar em meio a circunstâncias adversas. Eu preciso mais disso. Eu preciso interceder por mim. Eu preciso interceder por vocês. Vocês precisam interceder por vocês, por nós, como povo de Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando. E para finalizarmos a nossa meditação desta noite, terceira parte deste conteúdo tão precioso, que nos leva a conhecer mais profundamente quem é Deus, os propósitos dele para as nossas vidas, podemos encontrar a partir dos versos 20 até o verso de número 23. A partir do verso 20 até o 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Sabe qual é o conteúdo que nos enche de segurança? O conteúdo que nós precisamos entender mais profundamente, o conteúdo que o apóstolo Paulo está pedindo ao Senhor: Senhor, dê a eles compreensão deste conteúdo, o conteúdo do poder de Deus, a glória de Deus. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. O poder de Deus que nos envolve, o poder de Deus que nos transforma, o poder de Deus que nos conduz para a sua vontade. A palavra poder tem a ver com essa capacidade de produzir algo em nós. Tem a ver com autoridade.
tem a ver com capacidade. O nosso Deus está mostrando para nós que este poder é a garantia de que um dia Ele vai cumprir as suas promessas. O apóstolo Paulo está pedindo, Senhor, que eles possam aprofundar no conhecimento do seu poder, para que eles tenham segurança, para que eles tenham certeza de que este poder que transforma, este poder que cria, este poder que conduz, que protege, este poder que faz a sua autoridade prevalecer, é o mesmo poder que os capacita a continuarem, é o mesmo poder que garante a herança deles, e é o mesmo poder manifesto na pessoa do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus está querendo fazer? Pegou o seu Filho Jesus Cristo e nos deu como exemplo. Vocês querem ver o que é poder? Eu vou mostrar o que é poder. Eu vou morrer na cruz. A morte, que é a maior humilhação de vocês, não vai me deter. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vou manifestar a minha glória para todos os homens. E não só isso, vou exaltar o meu Filho sobre todas as coisas. E ele não voltará mais como crucificado, ele voltará como um juiz. E ele será exaltado para a glória do meu nome. Quer experimentar poder? Quer ter certeza de que a minha é a verdade e que o mundo não detém a verdade, que o mundo não é autoridade, que governo nenhum é superior a mim? Veja isso na vida do meu Filho Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo nos ensina a vivermos uma oração que nos conduz à verdadeira adoração. Podemos pedir por questões circunstanciais? Claro, o nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que sabe as nossas limitações, as nossas necessidades diárias. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir pelo pão nosso de cada dia. Mas acima de tudo, Ele nos ensinou para priorizarmos o alvo mais nobre. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Ele. Exaltado seja o nome dEle. A oração que nos conduz à verdadeira adoração. Nós podemos aprender mais com o apóstolo Paulo. A agradecer, a interceder por valores mais nobres. A agradecer pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela nossa posição privilegiada. E não só isso, a agradecer, porque Ele nos capacita a viver conforme a vontade dEle. E a pedir por conhecimento mais profundo, conhecimento esse que nos leva a uma vida mais segura e santa. Conhecimento este que nos leva a uma vida mais segura e santa. Amém, queridos? Feche os seus olhos, estamos terminando. Agradeço pela paciência de cada um de vocês. Senhor, como é bom, Deus, estarmos com a Tua palavra exposta a nós. Apesar de quem eu sou, apesar de quem nós somos, o Senhor ainda se revela de maneira muito clara por meio da Tua palavra a nós. E hoje nós aprendemos, ó Deus, que nós somos o Teu povo, um povo santo, um povo que tem muito a agradecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo um povo ainda pecador, um povo que necessita tanto da Tua provisão, um povo que necessita tanto da Tua condução, a fim de que nós venhamos superar os nossos pecados, até que o Senhor venha, nos busque para a glória do Senhor. Nos ajude, Deus, como Tua igreja, a não só orarmos de maneira mais madura, de maneira mais sábia,
de maneira, Deus, com um conhecimento mais profundo, mas que nós também, Deus, venhamos viver de maneira que venha refletir esta maturidade, este nosso crescimento, essa nossa adoração sincera ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos para a Tua glória. É assim que nós oramos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.